Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mi Ferreira, bom dia, Silene. Bom dia, professora Simone. Diara, bom dia. Cibele. Dayana, bom dia, paz, Deus abençoe. Bom dia, Maiane, bom dia. Isso aí, gente, vamos chegando, semana iniciando, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Gislaine. Bom dia, missão, primeiro amor, glória a Deus. Vamos falar sobre isso hoje no Evangelho. Bom dia, Dedé. Deza Castro, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mila. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando dessa live do Café com Jesus? Comenta aqui para mim, por favor. Bom dia, Ju Peruna. Bom dia, Melanie. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Cibele, primeira vez. Seja muito bem-vinda. Ju Peruna também pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Caroline também. Gislaine, primeira vez. Olha só que benção. Dai Bonfim. Érica. Lica. Que alegria receber vocês aqui literalmente em casa, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gui Furtado, primeira vez. Mila. Muitas pessoas pela primeira vez. A Dedé, a Lu, Lúcia Paula, Vanessa, olha só. Então assim, Luciano também. Que bom. Meu nome é Vinícius, tá? Eu sou membro consagrado da Colo de Deus. E o Café com Jesus já existe há mais de um ano, né? Todos os dias de manhã nós estamos aqui. Para quê? Para a gente juntos aprender mais sobre a Sagrada Escritura. Então logo pela manhã nós já iniciamos o dia, né? Estamos iniciando a semana já direto com a Palavra de Deus, onde eu te convido a pegar a sua Bíblia para juntos a gente caminhar dentro da liturgia de hoje. A liturgia que a própria igreja nos apresenta, nos oferece, para que nós possamos meditá-la, tá? Então assim, nesse Café com Jesus eu te ajudo, né, a entender melhor a Sagrada Escritura. Então espero que você goste, espero que você fique aqui até o final, né? E se você gostar, você pode entrar nos grupos do WhatsApp, no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, né? O grupo fica fechado, mas onde ali eu mando as informações, recados, essa live que fica salva, tá bom? Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Então bom dia a todos e todas que chegaram agora. Que bom, que alegria, estamos voltando para o horário original do café. Graças a Deus. Então quero convidar você agora a marcar o arroba de uma pessoa aqui nos comentários e escrever na frente. Vem para o Café com Jesus. Hoje venho rezar junto com vocês para agradecer a Deus pelo livramento que meu filho teve ontem. O cavalo atropelou ele com a traseira e pela graça de Deus meu filho está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Camarques, graças a Deus, Deus é bom. Aleluia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Mi. Então marca aí, ó, o arroba de um amigo, escreve na frente. Vem pro Café com Jesus. Você escrevendo um comentário marcando uma pessoa aqui, você vai notificar essa pessoa lá no celular dela. Ela vai ver essa notificação e ela vai vir aqui ver. Em uma dessas nós podemos salvar uma pessoa.
Já pensou? Ainda bem que o Instagram me notificou, porque nem imaginava que ia ser esse horário. Olha aí, Renatito. Mandei no grupo do café ontem, 6 da tarde. Primeira vez, Simone, seja bem-vinda. E realmente, às vezes o Instagram não entrega para todo mundo. Primeira vez aqui, vim para agradecer a resposta das minhas orações e pedir que Deus toque a minha família para compreender os planos dela. Amém. Aleluia. Leilane. Bom dia, Kelly. Todos os dias o Café com Jesus é às 6? Sim, Letícia. Estão 6 e 1 é o horário dele. Se você quiser saber de todas as informações do café, você pode entrar no grupo do café. O link do grupo do café do WhatsApp fica no meu Instagram, @vinãocolodedeus, VINAO Colo de Deus. Você pode estar entrando no meu Instagram e entrando no grupo. Olha o Claudião aí, salve! Aí sim, Fabrícia, que bom que você voltou. Seja bem-vinda, Jaque. Ria, primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar então? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aleluia, capitã. Glória a Deus, 9 meses, hein? Dia de São Francisco de Assis. Bendito seja Deus. Minha vida é mais que transformada por aqui. Aleluia, olha só. Já temos o testemunho logo cedo. Glória a Deus. E você também pode ficar clicando nesse coraçãozinho que fica aqui embaixo. Você ajuda a notificar a galera, porque às vezes o Instagram não entrega, então a gente tem que ajudar aí o algoritmo do Instagram, né? Compartilhando, marcando, subindo um coração, tudo isso ajuda que essa live seja entregue para mais pessoas, né? Porque imagine só, são mais de 500 mil seguidores aqui no Instagram. Bom dia, Lucas. No Instagram da Colo de Deus. E nem todos são notificados, né? Então, quando a gente usa das ferramentas do Instagram, né, do algoritmo, ele é ativado e mais pessoas recebem, tá bom? Olha aí. Vão recebendo a acolhida de todos, toda a galera aí que já tá aqui, já tem um tempo, graças a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Hoje nós celebramos uma data muito especial, um santo muito especial para mim, para Colo de Deus, talvez para você, São Francisco de Assis, santo seráfico. São Francisco de Assis, rogai por nós. Então vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Jonas. Jonas capítulo 1. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Jonas. O livro de Jonas está mais ou menos nas páginas 1296 na minha. Talvez na sua um pouco mais para frente, para trás. A minha está na página 1296. É um livro pequeno, porém com uma profundidade muito grande. Talvez você já tenha escutado a história de Jonas. Se não, vamos escutar hoje, bem interessante.
Jonas capítulo 1, versículo 1. A gente vai do versículo 1 até o versículo 1 do capítulo 2 e o versículo 11. Então, uma leitura um pouco extensa. Então, preste atenção. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Levantou-se Jonas, porém, para fugir para Tarsis, longe da face do Senhor. Aqui a gente vai ter que começar parando, porque é um grande mistério essa palavra, né? Deus acorda Jonas, dando uma ordem para ele ir para Nínive, e ele vai para onde? Para Tarsis. Primeira coisa aqui é que Jonas, ele quer fugir da face do Senhor, quer fugir da presença do Senhor. Vai dizer aqui na liturgia diária. Na liturgia fala que ele subiu para fugir da face, da presença do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus dá uma ordem para Jonas ir para Nínive, e ele vai para Tarsis, porque ele quer fugir da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio que estava indo para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles a Tarsis, longe da face do Senhor, longe da presença do Senhor. Versículo 4 de Jonas capítulo 1. Mas o Senhor lançou um forte vento sobre o mar. Olha a ira de Deus àqueles que desobedecem a sua ordem. Houve então uma grande tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e clamaram cada qual ao próprio Deus. Lançaram ao mar a carga que havia no navio, para aliviá-lo. Jonas, olha o Jonas, gente do céu, olha o Jonas onde ele estava, presta atenção. Jonas, no entanto, tinha descido para a parte inferior da nave, do navio, onde ele se deitou e adormeceu. Aproximou-se dele, então, o capitão e lhe disse: Que há contigo, que estás dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez Deus pense em nós, de modo que não pereçamos. Disseram uns aos outros: Vinde, lancemos as sortes, para saber quem é a causa desse mal. Olha só. O capitão do navio, junto com algumas pessoas ali, tiraram a sorte para saber quem foi o causador desse mal. Até então estava tudo bem, estava caminhando tudo bem. Não tinha sinal de tempestade, não tinha sinal de nada assim. E de repente, do nada, então, eles começaram a indagar quem é a causa desse mal. Estamos no Jonas capítulo 1, versículo 7. Lançaram então as sortes, e a sorte caiu em Jonas. Disseram-lhe: Conta-nos por que nos sobrevém este mal. Indagaram Jonas: por que é que sobreveio este mal sobre o navio? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse. Jonas disse para o capitão e os marinheiros: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra firme. Encheram-se os homens de temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens tinham ficado sabendo que ele estava fugindo da face do Senhor. Olha só.
O capitão e os marinheiros aqui, ó, sabiam que Jonas estava afastando da presença do Senhor, da face do Senhor. Disseram-lhe então: que faremos contigo para que o mar se acalme ao nosso redor? O mar, de fato, tornava-se sempre mais violento. Estava cada vez mais pior. O mar estava cada vez mais violento. Ele lhes disse: tomai-me e lançai-me ao mar. Então se acalmará o mar ao vosso redor. Pois sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas aqui, ele assume que foi por causa dele. Aqui ele reconhece, ele assume que, tipo assim, foi por minha culpa, minha tão grande culpa, que veio essa tempestade contra o navio. E está colocando toda uma tribulação, uma tripulação em risco por causa da desobediência de um homem que está fugindo de Deus, gente. Olha aqui. Olha só, né? Entretanto, os homens remavam para retornar à terra firme, mas não conseguia, pois o mar tornava-se sempre mais violento contra eles. Invocaram então o Senhor e disseram: ah, Senhor, que nós não pereçamos por causa da vida deste homem. Pensa, quanto egoísmo, né? Quanta vaidade, quanto egoísmo, quanto soberba, orgulho de um só homem colocando a vida, o risco de toda uma tripulação cheia de gente, cheia de pessoas, né? Cheia de carga, enfim. Aí os homens começam a orar pelo Deus de Jonas, né? O nosso Deus. Não façais cair sobre nós sangue inocente, pois tu, Senhor, conforme te aprouve, fizeste. Tomaram então Jonas, lançaram-no ao mar, e o mar cessou o seu furor. Então jogaram Jonas ao mar, e a tempestade cessou. Os homens temeram grandemente ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Isso aqui é algo bom que aconteceu, né? Por isso que a gente fala que de todo mal Deus tira um bem. A palavra de Deus fala, né? Eu só não lembro aonde. Mas de todo mal, independente da situação que você esteja vivendo, independente da tribulação que você está passando, da sua dificuldade, Deus, ele acalma a tempestade, né? Deus, ele está no nosso barco. Então esses homens não eram tementes a Deus. Esses homens não eram tementes ao nosso Deus, né? Eles cultuavam deuses ocultos, deuses, né? Deuses de Baal, enfim. E ali eles reconhecem a presença do Deus vivo, né? Do Deus desconhecido para eles. Então eles começam a temer a Deus ali a partir daquele momento que eles vê o poder de Deus e cessa toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade. Então a partir daquele momento, o capitão e aqueles marinheiros daquela tripulação oferecem sacrifício a Deus e fazem votos a Deus. Daí, a gente continua no capítulo 2, no versículo 1 e depois o 11. Então o Senhor fez surgir um grande peixe para engolir Jonas. Olha só, uma baleia engoliu Jonas. Jonas esteve nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas, ele fica de castigo durante 3 dias e 3 noites. Por conta da desobediência de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive. Ele foi para Tarsis. Estava indo para Tarsis, né? Pega um navio, coloca vidas em risco
por causa da desobediência de um só homem. Várias pessoas poderiam morrer por causa da desobediência de um homem. Preste atenção. E o versículo 11, para concluir a primeira leitura, diz assim: Então o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vocês percebem que o que essa primeira leitura está querendo nos trazer? Hoje é dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um homem muito rico, né? O pai dele era muito rico, né? Ele era de uma alta burguesia. E Deus, o Senhor, chamou ele a abandonar tudo, a largar tudo para seguir a Deus. Diferente de Jonas, que foi chamado para ir para um lugar e foi para outro. Francisco, ele foi chamado, né? Na verdade, ele demorou a corresponder ao chamado, né? Ele fez de tudo errado que a nossa juventude tem feito hoje. Sim, Maiane, Jonas estava fugindo da missão dele, né? Porque a missão, a ordem foi dada. A missão acontece quando você recebe uma ordem, né? Final de semana eu tenho missão em Dourados. Então, eu recebi uma ordem, Vinícius, você foi escalado para a missão de Dourados, tal dia e tal dia, ok? Entendeu? Então, a ordem já veio dada. A gente recebe a ordem e vai para a missão. Só que Jonas não. Jonas, ele recebeu para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Por quê? Pior do que ir para outro lugar é ele querer fugir da face de Deus. Jonas estava querendo fugir da presença de Deus, né? Então, o problema é de Deus ou o problema é do homem? Deus, ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Então, como eu estava dizendo, Francisco, ele foi chamado por Deus. Ele gastava tudo, mulherada, bebedeira, né? Tacava o terror. Só que Deus chamou ele e ele largou tudo. Francisco de Assis, ele larga tudo, obedece à voz do Senhor, né? Ao ponto, se você assistir o filme dele, né, você vai ver uma cena onde ele fica peladão na frente do Papa da época. E ele sai, vou viver a minha vida conforme Deus está me direcionando. E ele vai parar numa igreja, numa capela de São Damião, que ele se encontra com aquela cruz bonita. Eu tinha ela aqui, mas eu não tenho aqui agora. Mas eu vou mandar no grupo, se você não conhece a cruz da igreja de São Damião. E ali, Jesus fala no coração de São Francisco: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Olha que forte, é uma ordem, eu estou todo arrepiado. Francisco obedece à voz de Deus. Como ele escutou Deus? Da mesma maneira que Deus falou com Jonas. Da mesma maneira que Deus fala comigo, ele fala com você, ele fala no nosso coração. Como que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da palavra dele. Deus fala conosco quando a gente está em silêncio, na brisa suave. Deus coloca o sentimento dele em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: Tende vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quando nós começamos a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, a gente começa a escutar a palavra de Deus. Consegue escutar a voz de Deus. Precisamos estar abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós. São Francisco de Assis, nosso pai seráfico, né? Então, diferente de Jonas, Francisco obedece e ele começa a reconstruir a igreja, né? Ele inicia uma ordem franciscana, né? E até hoje nós vemos
capuchinhos, ordens religiosas de São Francisco de Assis. Porque obedeceu a voz de Deus, tá? Jonas, ele queria se afastar da voz de Deus e quase causou uma tragédia. Pela desobediência de um só homem, todo um povo ia perder. E aqui, enquanto nós líamos, né, enquanto eu li aqui para vocês, eu me lembrava de Adão e Eva, né? Por causa da desobediência deles, as portas do paraíso se fecharam. As portas para acessar Deus, acessar o Santo dos Santos, foi fechado por causa da desobediência do homem. E isso é mais atual do que nunca, meus irmãos. Quantas vezes nós não obedecemos, nós não cumprimos com aquilo que Deus está falando? A gente sabe da verdade, sabe o que é certo e muitas das vezes a gente escolhe pelo errado. Quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade humana, carnal, e deixa a vontade de lado, a gente deixa a presença de Deus de lado por causa do nosso orgulho. No sentido da Anne aqui, no orgulho no sentido bom, né? Mas eu tô falando no orgulho no sentido ruim. De ser orgulhoso ao ponto de não ouvir, de não ir no caminho que Deus está falando. Desobediência gera graves consequências, exatamente. E essas consequências são devidamente por conta das nossas escolhas. Porque Deus mandou a gente seguir os 10 mandamentos, e a gente conhece os 10 mandamentos, já fez crisma, já fez catequese, já participou de retiro, de evento, né? Tem até postei no meu feed, tá lá no meu feed. Participou de tudo. Só que está fugindo da presença de Deus como Jonas fez. Então Deus, ele coloca Jonas dentro da baleia de castigo durante 3 dias para ele pensar, né? Coloca lá na cadeirinha da feiura para ele sentar e ele pensar no que ele estava fazendo, no que ele estava desobedecendo a voz do Pai. E ele fica 3 dias ali, pensando, né, que a missão dele era Nínive e ele foi para Tarsis, né, e quase gerou uma consequência grave. Mas, como eu disse, de todo mal Deus tira um bem. Ainda aquele povo da tripulação reconhece a presença de Deus, reconhece o Senhor, o nosso Deus, e ali eles começam a fazer sacrifício a Deus e fazem um voto com o Senhor. E o salmo de hoje é sequência aqui, ó. O salmo está no mesmo livro de Jonas, então você nem precisa mudar. O salmo de hoje está em Jonas, capítulo 2, versículo de 2 a 5 e o versículo 8. Preste atenção. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, dizendo... Agora é a resposta de Jonas, já dentro da baleia, reconhecendo a gravidade que ele cometeu. Da minha angústia invoquei o Senhor e ele me respondeu. Do seio do Sheol gritei por socorro, ouviste a minha voz. Lançaste-me às profundezas, no coração dos mares, e a corrente me envolveu. Todas as tuas vagas e tuas ondas passaram sobre mim. Então eu disse, fui expulso de diante de teus olhos. No entanto, tomarei a olhar para o teu santo templo. Versículo 8. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e chegou a ti minha oração ao teu santo templo. Então aqui Jonas, ele reconhece o erro, reconhece o seu pecado, né? Sua desobediência, e invoca o nome do Senhor, e Deus o perdoa. Deus o perdoa. Deus reconhece o seu clamor, a sua oração, a sua súplica, né? Não há nenhum filho que suplica que o pai não vai atender.
Então, quando a alma dele se desfalecia, ele se lembrou do Senhor, se lembrou da ordem do Senhor, e a oração dele chegou ao santo templo, né? Chegou a Deus, e Deus o livrou ele da baleia, né? Depois de 3 dias. Então, Jonas ainda tem uma nova chance de continuar sua missão. E ele vai seguir sua missão. Só que antes de seguir a sua missão, ele causou toda essa confusão aí de quase ter colocado em risco a vida de outras pessoas. Então, nós cristãos, né, nós que seguimos a Cristo, nós que seguimos a Deus, nós temos que ter humildade de reconhecer quando nós erramos. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós não somos anjos. Nós somos de carne e osso, somos seres humanos. O pecado original está na nossa carne. E é uma luta diária. Diariamente nós precisamos lutar contra a nossa vontade carnal. Que se a gente fazer a vontade da carne que grita, a gente vai sair da presença de Deus, vai sair da face de Deus rápido. Então, nós vamos reconhecer e clamar a misericórdia de Deus sobre nós. Clamar é o pedido de perdão dos meus pecados, da minha culpa, né? Então, Jonas ele reconhece que a causa disso tudo foi por conta da desobediência dele e do afastamento da presença de Deus, tá? Então, preste atenção na tua vida, preste atenção. Tá acontecendo muita tribulação, muito problema, muita confusão. Olha para a sua vida. Pensa se você tem obedecido e ouvido a voz de Deus. Pensa se você está cumprindo com os mandamentos e as ordens de Deus para você. Tá? Pensa se a sua vida está coerente, se está honrando a Deus. Se com a tua vida você está glorificando o nome dele. Pensa, olha para a tua vida. Para de olhar para a vida do outro e olha para a tua vida. A salvação é individual e o responsável da sua salvação é você mesmo. O responsável da minha salvação sou eu. Se eu não obedecer, se eu não cumprir a voz dele, se eu não seguir o que ele está falando, eu estou causando a minha própria condenação. O problema é quando a gente está se condenando e está levando outras pessoas também à condenação. Quando eu estava longe de Deus, quando eu estava no mundo, era o que eu fazia. Eu já cheguei a vender lança-perfume, loló, drogas, né? Drogas. Então, assim, eu estava me condenando e condenando o outro. Então, assim, a gente tem que pensar bem nos nossos atos, atitudes, comportamento. Porque às vezes a gente está se prejudicando e está prejudicando o outro também. Pensa, por exemplo, sei lá, no seu feed, nos seus stories. Que tipo de conteúdo que você tem gerado na internet? Você tem se exposta? Você tem se exposto? Você tem mostrado o seu corpo na internet? Talvez você pense que não tem problema nenhum. Só que você está levando outros homens ou outras mulheres a pecar. Então você está se expondo e trazendo dificuldade para o outro viver a busca pela santidade, pela vontade de Deus. É o que nós mais temos visto, né? Jesus, a palavra de Deus, a liturgia falou para nós ontem e antes de ontem sobre a pureza. A pureza. Peça para Deus hoje, mais uma vez, para que Ele purifique os seus pensamentos, purifique
as suas redes sociais. Pensa bem o que você está fazendo nas redes sociais. Não pense que não tem nada a ver. Porque o inimigo, ele usa dessas artimanhas para nos destruir. Roubar, matar e destruir. Então ele não brinca em serviço. Tá bom? Isso é um conselho, tá? Estou dando um conselho para vocês, para mim, para nós, tá bom? Então é isso. Amém? Fechamos aqui a primeira leitura e o Salmo de Jonas. Depois vale a pena, como tarefa de casa, ler o capítulo 3 e o 4. É bem pequeno, para você ver depois o que aconteceu quando Jonas ele voltou para o caminho para fazer a missão acontecer. Fica de tarefa de casa, depois eu mando lá no grupo do WhatsApp também, para você ler o capítulo 3 e o 4. Se você não entender, você me manda lá no particular que a gente partilha, mas você vai entender bem que dali em diante ele cumpre a missão e ele vai ele vai profetizar sobre a cidade de Nínive. Então vamos ao capítulo de Lucas 10. Capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Versículo 25. Lucas 10, 25. O título da minha Bíblia é O Principal Mandamento, o Bom Samaritano. Como eu entro no grupo? O link do grupo do WhatsApp, ele fica no meu Instagram. Vou colocar aqui o meu Instagram para você. O meu Instagram é esse aqui, ó. Vou colocar aqui nos comentários. E aí você me segue lá. E lá na minha bio do meu Instagram tem um link. Você clica nesse link, vai aparecer outros links. E dentre esses outros links tem um link lá com desenho do WhatsApp escrito Café com Jesus. Você clica nesse link e entra no grupo automaticamente, tá bom? Bem simples. Eu posso colocar também nos meus stories para facilitar para você, tá? Eu coloco o link lá no stories, você clica e você entra no grupo, tá bom? Pode ser também. Essas duas maneiras acho que foi fácil de você acessar o grupo do WhatsApp. Vinão, tem quantas lives por dia no Insta da Colo de Deus? Da Colo de Deus são 4 lives. 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde, da noite. 4 lives. A Lectio Divina, que é o Café com Jesus. Meio-dia é o Terço da Providência. 3 horas da tarde, o Terço da Misericórdia. E às 6 horas, o Terço Mariano, tá? Então, essas quatro atividades espirituais que nós fazemos são regras de vida para nós, membros da Colo de Deus, e nós partilhamos com vocês, rezamos junto com vocês, né? Então, né, no meio da pandemia, nós começamos a fazer essas lives que não fazíamos antes da pandemia. Mesmo porque nós vivíamos muito na rua, né? Nas missões, nas cidades, enfim. Então agora a gente está conseguindo aí todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, acontece essas quatro lives. No final de semana, só o Café com Jesus, que acontece que é 7 da manhã no final de semana, tá? Porque a palavra de Deus a gente não pode 1 minuto, né? Não, o terço também não, né? Claro. Mas o Café com Jesus é um compromisso que eu assumi com Deus, né? Tem mais de 1 ano, como eu disse. A gente está no mês 10. Eu comecei ele no mês 7 do ano passado. Já são 1 ano e 15 meses já faz que acontece o Café com Jesus. O café das 5 horas, eu fiz um teste aí umas 2 semanas, mas eu acho que tá ficando meio complicado esse horário pra mim. É meio complicado. No meio do expediente, tava meio corrido. Mas às vezes eu apareço. Vamos ver, ainda não consegui definir. Amém? Podemos ler o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas,
capítulo 10, versículo 25 a 37. Então pega aí. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, colocar Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou. Preste atenção nessa parábola que Jesus conta, gente. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto, Espancaram, olha que dó. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, a pergunta agora, no teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual se fez próximo, Aqui, um doutor da lei se levanta e questiona Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Qual dos 3 foi o próximo desse homem que foi assaltado? Jesus respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, gente. Jesus conta uma parábola e traz 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa é o sacerdote. O sacerdote está representando aqui uma pessoa que é dentro da igreja que tem muitos afazeres. E aí ela não para olhar aquele que está caído, aquele que está necessitado. Então ele está mais preocupado. Ele está mais preocupado com os seus afazeres religiosos. O sacerdote é aquele que se diz muito religioso, Aquele que se diz muito da igreja. Só que está mais preocupado nos seus afazeres, nos seus cultos espirituais, nos seus horários de oração. E quando se depara com uma pessoa necessitada, ela não tem coragem de abaixar e ajudar. Esse é o sacerdote, é o religioso. Aí passa a segunda pessoa, que é o levita. O levita é aquele que conhece a lei, conhece os mandamentos, sabe, é o mestre, mas também não se rebaixa, não olha para aquele que está caído no chão, aquele que está necessitado. E passa a terceira pessoa, que é o samaritano. O samaritano é aquele que age com compaixão, aquele que
que tem os seus afazeres, mas ele para. Olha só, ele parou, cuidou das feridas, derramou azeite e vinho, que não era barato na época, colocou em cima do animal, levou para uma hospedaria, pagou uma hospedaria para ele e ainda disse para o homem da hospedaria que se ele gastasse mais do que aquelas 2 moedas que ele deixou, na volta dos seus afazeres ele pagaria. Olha que lindo, né? Isso é um ato de misericórdia, de compaixão para com o outro. Esse é o próximo. O nosso próximo está aí. O nosso próximo são aqueles necessitados. Talvez você talvez não seja um mendigo, um andarilho, mas talvez seja uma pessoa que está dentro da tua casa, que está desesperada espiritualmente, está desesperada. Talvez você só precisa conversar, dar atenção, sair do seu celular e conversar com essa pessoa. Pessoa que necessita de uma conversa, de um abraço, de uma presença. E você está aí ocupado com seus afazeres espirituais. Aí você reza o dia inteiro, esquece de fazer almoço, esquece de estudar, esquece de dar atenção para as pessoas que estão ao seu redor. Aí você entra no quê? Num ativismo. Aí você entra no quê? Numa falta de equilíbrio emocional, espiritual, mental. Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Tudo se chama equilíbrio. Hoje a gente vê uma humanidade desequilibrada, desesperada, porque não tem equilíbrio emocional, não tem controle das situações, não tem equilíbrio, tem que organizar. A vida é cheia de detalhes. Aí você gasta toda essa energia em um detalhe só, e os outros? Aí você deixa seu marido de lado, seus filhos de lado, você deixa sua faculdade de lado, porque você acha que a vida é o tempo todo, toda hora, rezando. Aí você olha para a colo de Deus, você acha que a colo de Deus reza 24 horas. Não é assim, meus santos. A gente precisa ter uma ordem. A vida é ordenada. Se você tem dificuldade de saber o que é ordem, leia o livro A Virtude da Ordem. Esse livro está lá na nossa loja, Colo de Deus. Nós precisamos ter ordem na nossa vida. Agora estou aqui. 7 horas, vamos até 7 horas aqui mais ou menos. Aí acaba o café com Jesus, eu me arrumo, vou pra academia, volto, tomo café com as crianças, vou trabalhar. Aí na Colo de Deus eu trabalho, tá? Só que eu tô trabalhando, tem um momento de trabalhar, aí das 9 ao meio-dia a gente trabalha, aí meio-dia a gente reza o terço da providência, almoço com a minha esposa, com os meus filhos, 2 horas eu volto a trabalhar, 3 horas nós paramos para rezar o terço da misericórdia, voltamos a trabalhar, tomamos café da tarde juntos em comunidade, 6, 7 horas nós vamos, 7 horas tem a Santa Missa, e depois os afazeres aqui em casa, entendeu? Então assim, a vida, e tudo isso está dentro da oração, porque oração é orar e agir. O que Jesus fala para eles? Vai e faze o mesmo. Vai e faze o mesmo. Eu trabalho na administração da Colo de Deus. São muitos trabalhos, inclusive. Dentro da Colo de Deus a gente tem uma agência de comunicação, a gente tem uma loja de produto físico, a gente tem uma administração, a gente tem um jurídico, a gente tem direitos autorais, a gente tem um estúdio de gravação, entendeu? A gente tem um financeiro, tem contas para pagar, tudo isso faz parte do trabalho. É uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos e nós trabalhamos nela para manter ela. Aleluia, Elvis, glória a Deus. Então, gente, ora et labora, né? Kênia tá lembrando bem aqui. É orar e trabalhar. O dinheiro, ele não cai do céu.
O dinheiro é fruto do nosso trabalho. É a palavra de Deus que diz. Entendeu? Se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Entendeu? Você acha que só orar o dinheiro vai cair do céu? Não é assim. A gente é humano, gente. A gente tem que entender que nós somos seres humanos. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar para conquistar as nossas coisas. E na Colo de Deus não é diferente. Só que a Colo de Deus é uma associação sem fins lucrativos. E como que a associação Colo de Deus ela se mantém? Através dos membros, dos vocacionados, aqueles que têm um compromisso financeiro com a obra, e dos amigos, benfeitores, aqueles que acreditam na obra. Nós estamos fazendo a nossa campanha, Ação entre Amigos. Vocês são os amigos da Colo de Deus. Então vocês podem ajudar a Colo de Deus a se manter. A continuar evangelizando, a continuar investindo na evangelização. Como eu faço para fazer parte da Colo de Deus? O processo vocacional para você fazer parte da Colo de Deus está aberto. Se encerra agora, no dia 15 de outubro. Você pode entrar no processo vocacional para você conhecer ainda mais a Colo de Deus. Eu pensava como vou viver numa casa assumindo compromisso com Deus na vocação e no trabalho. Por isso perguntei. Com equilíbrio, com ordem, virtude da ordem, tudo é bem ordenado, bem organizado. O Espírito Santo, ele age aonde existe ordem. O Espírito Santo, ele não age no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio do barulho. O Espírito Santo age na ordem, na organização. Então nós somos uma organização sem fins lucrativos. Então você pode colaborar com a Colo de Deus através da Ação entre Amigos. O número é R$20 e você vai concorrer a 3 prêmios. 2 iPhone 12, 256 GB. O primeiro prêmio ele é o Pro, o segundo não é o Pro. E o terceiro prêmio, R$5.000. Então você vai concorrer a 3 prêmios muito bons para adquirir um número de R$20. Ou mais de um número. Então, se você puder, você pode me procurar no particular ou procurar um membro da Colo de Deus, que todos os membros têm um bloquinho ali para te ajudar. Aí, ó, o Vlad que tá aí, ó, meu irmão, família Colo de Deus, ele é membro, você pode adquirir um número com ele. E o processo vocacional, como eu disse, está aberto. Se você quer conhecer mais da Colo de Deus, o carisma Colo de Deus, você pode se inscrever no processo vocacional. O link também está na minha bio, tá? E dia 11 e 12 de dezembro, o maior evento da Colo de Deus, o Geração Atômica. É um evento de transformação. Depois daquele momento ali, depois daquele evento ali, o seu ano de 2022 não vai ser mais o mesmo. É o ano novo da Colo de Deus, a gente celebra nesse evento. É algo sobrenatural. Só quem já foi sabe do que eu tô falando. Quem não foi, se eu fosse você, eu se daria de presente de Natal. De verdade. De verdade. Amém? Vai e faze o mesmo. Cristão é chamado a agir com amor, compaixão e zelo. Meu nome é Vinícius, o meu Instagram é Vinão Colo de Deus, VINAO Colo de Deus. Não teremos online esse evento vai ser presencial na Canção Nova. Olha que massa. O evento da Colo de Deus vai ser dentro da Canção Nova. A galera tá 1000 graus. Vai ser presencial esse evento. 100% presencial. 100% presencial. Vai fazer o mesmo, tá? Lembre-se.
11 e 12 de dezembro vai ser esse evento, na Canção Nova. O link tá aí no meu Instagram também. Tá no Instagram aqui da Colo de Deus também. Lembre-se que Deus, ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer amor e misericórdia. Então, uma alma vale mais do que o seu ritual, tá? A sua alma vale mais do que o seu ritual. Em nome de Jesus, Aninha, vai. Vai que você não vai se arrepender. Vai ser um evento histórico. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e adorado pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Beijo grande no coração. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser, 6h01 da manhã. Nos encontraremos aqui novamente. Tenham uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Tamo junto até que ele venha. É nóis.